Fala, turma, boa noite. Boa noite, pessoal que está entrando aí. Boa noite, pessoal, tudo bem? Daqui a pouquinho nós vamos começar a discussão de mais um artigo aqui. Um artigo bem bacana hoje para quem gosta de pecuária leiteira e gosta de entender um pouco o cenário econômico da pecuária leiteira. É um artigo bem legal. Daqui a pouquinho a gente começa. Fala, turma, boa noite, todo mundo tá entrando aí. Valeu, pessoal, pela participação mais uma segunda-feira aí com a gente. Fala, seu Wender, beleza? Tudo bem? Sandra Gomes, beleza? E aí, turma, daqui a pouquinho, mais 2 minutinhos a gente começa aí. Fazendo bagunça aqui, derrubando água. Bom, pessoal, boa noite, beleza? Um prazer estar aqui mais uma segunda com vocês. Já virou rotina nossa aqui fazer o artigo toda semana, uma discussão de um artigo toda semana, né? Mas o pessoal conhecer, entrando em Fábio, Luiz, beleza, pessoal? Bom, hoje nós vamos discutir um artigo e, como de costume, o que eu queria pedir para vocês é, se tiverem alguma pergunta, alguma sugestão, alguma coisa para discutir aí, pode mandar para a gente durante a apresentação da live. Não precisa esperar chegar até o final, porque às vezes não dá tempo, mas a gente pode ir mandando as perguntas, o que for tendo aí, vai mandando para a gente que nós vamos discutindo e vamos conversando e batendo um papo, tá bom? Hoje o artigo que a gente vai discutir é um artigo do professor Marcos Neves, de Lavras, junto com o pessoal da UFMG também e da Embrapa, de Juiz de Fora. Na verdade, eu escolhi um artigo aqui, mas vão ser 2 basicamente, que foram divididos do mesmo trabalho. Um chama Indicadores de Desempenho de Fazendas Leiteiras de Minas Gerais e o segundo chama Determinantes de Lucratividade em Fazendas Leiteiras de Minas Gerais. É o mesmo trabalho, a mesma pesquisa feita, e a gente vai colocar os 2 juntos aqui para a gente discutir já os resultados de ambos. Vamos também fazer um resuminho aqui dos 2 para vocês, e depois eu vou deixar disponível esse artigo. Quem não baixou, está no nosso feed lá na nossa bio, na verdade, no Instagram. Só entrar lá e baixar o artigo. Depois eu coloco esse outro artigo também, que é o Determinantes de Lucratividade em Fazendas Leiteiras, que é do pessoal da Embrapa, mesmo os autores, obviamente, né? Só mudar a ordem aqui. Bom, pessoal, vamos lá. Então, o que era o objetivo aqui nesse trabalho? Dos 2 trabalhos juntos, e depois eu vou entrar separado em cada um deles, certo? A ideia era avaliar as fazendas assistidas pelo mesmo grupo de técnicos, né, que pudessem ter coleta de dados semelhantes. Essas fazendas eram do projeto do Educampo, do Sebrae. Então a ideia era avaliar fazendas no interior de Minas, aqui foi avaliado no Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, para entender um pouco mais sobre a questão econômica e zootécnica dessas fazendas. Fazer um levantamento de dados, entender como que alguns índices zootécnicos e econômicos dessas fazendas estão inseridos. O interessante desse trabalho é que foram avaliadas 159 fazendas, certo? Já tem algum tempo esse levantamento, né? Foi publicado em 2016 esse trabalho, então os dados são um pouco mais antigos do que isso, segundo os autores aqui, 2008, 2009, porém os dados ainda são muito reais no meu ponto de vista. Algumas coisas mudaram, tenho certeza que algumas melhoraram, mas a gente consegue tirar muitas lições disso aqui. Então, 159 fazendas e 18 técnicos que atendiam essas fazendas e tinham a mesma metodologia de coleta de dados. E o objetivo era entender quais são os indicadores de desempenho das fazendas leiteiras e quais são os determinantes de lucratividade em fazendas leiteiras do interior de Minas. Então aqui tinham fazendas de todo tipo, nós vamos falar um pouco da descrição de cada fazenda para vocês entenderem, mas acho que é um retrato muito bom do que acontece na média das fazendas que a gente ainda tem, não só em Minas, mas acredito que é uma realidade muito, muito comum em outros estados também, como Goiás,
Acho que Goiás e Minas são os dois estados mais semelhantes, talvez, em produção de leite, né? Bom, então, só para a gente entender o que era as fazendas avaliadas. Para quem está com o artigo aí, na tabela 1, o autor discute qual que era o perfil dessas fazendas avaliadas, certo? Então, era um perfil bastante heterogêneo, mas que faz com que o artigo fique ainda mais interessante, né? Então, o leite produzido médio por essas fazendas, 770 litros. Em média, as fazendas tinham 108 hectares e, em média, 58,7 vacas em lactação. Um rebanho total de média de 170 vacas, e a gente começa a ver já umas discrepâncias, alguns pontos que poderiam ser negativos, né, aqui já nos resultados finais, quando a gente olha o tamanho do rebanho total, que foi em média 170, e o tamanho de vacas em lactação, em média 58,7. Uma diferença bastante grande nesses números, ou seja, muita vaca pouca vaca produzindo leite e muita vaca não produtiva, só recebendo e sem pagar as contas. Em média, as fazendas tinham 2,6 em funcionários. Em média, a distância para a cidade das fazendas 27 km. E aí que é interessante, porque o mínimo foi 1 km e o máximo 98 km. A gente ainda tem fazendas que estão bem distantes ainda, né? Idade dos proprietários, média, isso aqui é um número assustador. Eu acho que mostra pra gente que a gente precisa de uma renovação urgente, que temos que entender quem que vai assumir esse cenário aqui pra frente. A idade média dos proprietários, segundo o autor, foi de 50,6 anos, certo? Idade média, mínimo 27 anos e máximo 78 anos. Ou seja, realmente não é muita gente nova que está à frente da atividade leiteira. E a escolaridade média de 13 anos praticamente, uma boa escolaridade também. Bom, só para a gente entender um pouco mais das fazendas avaliadas, né? A produção de leite média foi 770 litros, mas tinha fazenda com 100 litros e tinha fazenda com 5.600 litros. Então tinham fazendas num bom universo de produção, vamos dizer assim. Aqui dividido em porcentagem, só para a gente ter uma ideia. Então, vou falar só de leite produzido, não vamos entrar em todos os índices agora, na tabela 2, mas 12% das fazendas produziam menos de 250 litros, 34% entre 200 e 500. Então, resumindo aqui, só para ficar mais fácil, 12% menos que 250, 64% entre 250 e 1.000, e o restante 20 e poucos por cento, 24% mais ou menos, acima de 1.000 litros de leite, certo? Que eu acho que é bem a realidade do que a gente vê no nosso dia a dia. Obviamente que hoje isso tem aumentado bastante, a gente teve uma febre aí nos últimos anos de confinamentos, isso aumentou a produtividade média, aumentou a produção de leite das vacas, mas o nosso leite ainda é baseado em fazendas pequenas. E é interessante isso porque a gente, como técnico, tende a discutir muito coisas para fazendas grandes, né? A gente quer discutir muito, estuda-se muito vagão, estuda muito tecnologias enormes para fazendas grandes, e a gente acaba esquecendo um pouco que tem um número de fazendas enormes, pequenas, precisando de suporte técnico também e precisando de tecnologias cada vez mais eficientes para poder ajudar o dia a dia dessas fazendas. Bom, se a gente for para os resultados aqui, ele elenca alguns indicadores ou técnicos das 159 fazendas, e aí eu vou discutir um pouco sobre eles. Para quem está com o artigo aí, está na tabela 3. Quais são esses indicadores que as fazendas possuíam, certo? Então, o primeiro indicador é a porcentagem de vacas secas divididas por vacas adultas, certo? Então, quantidade de vaca seca dividida por vaca adulta. Então, 26% das vacas nesse trabalho, em média, eram improdutivas, ou seja, estavam secas. Obviamente que a gente sempre vai ter uma parte de animais secos, mas a gente não quer um número tão alto assim de média, certo? Para vocês terem uma ideia, quando a gente vai olhar o mínimo e o máximo, então a fazenda que tinha menos vacas secas, em porcentagem das vacas adultas, tinha 11%. A fazenda que tinha mais tinha 52,6%, ou seja, tinha 52% dos animais não produtivos. Eu costumo fazer um paralelo sempre disso aqui com a previdência social, né? É como se a gente tivesse uma previdência na fazenda, que a gente tem um grupo de animais que paga a conta, um grupo de animais produtivos, que são as vacas em lactação. Essas pagam lá para o governo todo mês. E temos dois grupos grandes de animais que só recebem a conta, recebem dinheiro e não pagam nenhuma conta. Quais são esses grupos?
as vacas secas e a recria, certo? Animais jovens que ainda não entraram em produção e vacas que já secaram. Então, quando a gente tem um número muito grande desses dois grupos de animais, obviamente que toda fazenda vai ter vaca seca, toda fazenda vai ter novilha, né? Não tem como não ter. Mas quando a gente tem número muito alto desses animais, a chance da fazenda ter plena rentabilidade diminui muito, né? É só a gente olhar o que acontece na Previdência Social, né? Se a gente tiver pouca gente produzindo e muita gente recebendo, a gente tem uma quebra nessa Previdência. Então, exatamente isso que acontece na fazenda de leite. Então, esses números de vaca em lactação em relação à vaca adulta, em vaca em lactação a vacas secas ou rebanho total, é muito importante da gente avaliar. O segundo número é vacas que aparece aqui pra gente. Vacas em lactação dividido por vacas secas, ou seja, para cada animal, para cada vaca produtiva que eu tenho, para cada vaca seca que eu tenho, quantas são produtivas, né? Esse número a gente quer que pelo menos, no máximo a gente tenha 20% de vacas secas com relação às vacas em lactação. E a média nessas fazendas foi de 3,16, ou seja, 1 para 3. A gente gostaria de ter pelo menos 1 para 4, certo? Uma vaca seca para 4 em lactação, no mínimo, que daria 20%, né? Porém, se a gente olhar os números variáveis, a gente teve fazenda com 0,9, ou seja, tinha mais vaca seca do que vaca em lactação, e tínhamos fazendas com 8,3. Isso obviamente pode variar durante o ano em algumas fazendas que tem uma concentração de parto e etc, mas manter um número de 20% como um radar é um número para se buscar. A gente tenta até abaixar um pouco disso aí, se for possível. Um outro número muito importante que reflete realmente quem paga a conta da fazenda é o número de vaca em lactação dividido pelo rebanho total. E aqui o rebanho total entra todos os animais que você tem na fazenda, desde o mais novo até o mais velho. E a gente divide o número de vacas em lactação pelo rebanho total. Esse é um indicador que eu gosto muito de olhar e que faz muito sentido no meu ponto de vista, que é exatamente assim: quem paga a conta dividido pelo número total de animais da fazenda, certo? Se a gente pegar a média nesse trabalho, 36% de vacas em lactação em comparação ao rebanho total. Ou seja, em média, essas fazendas tinham 63% de vacas, de animais não produtivos, e apenas 64% não produtivos e apenas 36% produtivos. Isso obviamente que em média não vai funcionar tão bem. A gente vê muita oportunidade de melhora. Depois a gente vai falar um pouco sobre os indicadores de lucratividade mais diretamente, como que foi a lucratividade média dessas fazendas nesses anos específicos, né? Mas é interessante já para a gente ter uma ideia boa aqui. Outro número interessante: vacas em lactação por hectare, média de 0,7, ou seja, as fazendas tinham menos de um animal por hectare, mesmo se tratando de gado de leite. Ou seja, os autores até falam sobre isso aqui, né? Área para produzir não é o problema. O que tem mudado muito nos últimos anos, eu acho que tem ajudado bastante, é isso. O pessoal tem visto que a área não é um problema, por isso tem se aumentado muito a produtividade nas fazendas em média nos últimos anos. Então, nesse caso, nesse levantamento aqui de 159 fazendas, a área não era um problema para a produtividade, né? A gente tinha 0,7 animais por hectare, certo? É muito pouco, um número muito pequeno. Quando a gente pega leite por vaca em lactação, que é um número bem interessante da gente olhar para ter uma ideia, a média de produtividade desse grupo de fazendas, lembrando que a gente está falando de um grupo que pode ser grande ou pequenas fazendas, mas são fazendas que têm uma assistência técnica, que tem profissionais envolvidos ajudando, não são fazendas que estão lá extrativistas, né? Que simplesmente sugam o leite das vacas e não dão nada em troca, né? Então, a média de produtividade dos animais desse trabalho foi 4.500 litros, certo? Se a gente dividir por 305, mais ou menos, 365, que é litros por ano, certo? A gente dividir por 4.500, deixa eu fazer a conta aqui, 4.528 dividido por 365, a gente tem uma média de produtividade de 12,4 litros nessas fazendas avaliadas. Uma produtividade muito baixa ainda, em média, mas tem melhorado, com certeza esse número hoje é melhor do que era nessa época, mas eu acredito que a gente tem muito espaço para melhorar. Um outro número que é interessante a gente olhar é leite por área, né? Leite dividido por hectare por ano. A gente tem aqui uma quantidade de 3.333 litros de leite por hectare. E a gente consegue chegar em números ao redor de 15 mil aqui sem muita dificuldade.
certo? Então ainda é bastante baixo esse valor. E outro número que tem interessante aqui é leite dividido por mão de obra contratada, 103 mil litros dividido por mão de obra. Se a gente dividir isso aqui por 365, a gente vai ter aqui em média 283 litros por funcionário, que também é um número baixo, certo? Então assim, o que a gente consegue ver? Um resumo dos indicadores zootécnicos dessas 159 fazendas. Que existe muitas oportunidades de melhora, que a nossa pecuária de leite ainda está engatinhando, que apesar desse trabalho não ser tão recente, as coisas mudaram, mas não mudaram extremamente dessa época. É um bom número para a gente continuar, para a gente manter na cabeça, para a gente tentar avaliar nas fazendas que a gente trabalha e que a gente participa de alguma maneira, para poder entender em qual cenário que essas fazendas estão. Mas acho que mostra muito claro para a gente aqui que tem muita oportunidade nas fazendas que a gente trabalha, na grande maioria delas. A grosso modo falando, praticamente todo mundo tem muita oportunidade de melhoria, né? Quando a gente pega a produção de leite média nessas fazendas, ó, se a gente dividir leite por vaca em lactação, a fazenda que mais produziu leite por ano foi 9.778 litros. Se a gente dividir por 365, que foi dividido por ano, isso dá uma média de 26,7 ano. É muito baixo ainda, né? Se a gente comparar com os padrões máximos que a gente consegue atingir. A gente sabe que facilmente a gente consegue chegar aí em produtividades médias. Isso não é uma produtividade ruim por ano também, tem muita gente pior, obviamente, mas a gente consegue chegar em produtividades hoje aí trabalhando em sistemas intensivos, com controle de temperatura, etc. A gente consegue chegar em produtividades acima de 35 litros aí de média ano, e a gente está falando aqui da melhor fazenda de 159 fazendas com 26,7 litros de leite média dia, certo? Por vaca dia. É uma média que não é ruim, assim, acredito que depende do sistema, na verdade, mas como melhor fazenda de todos, eu considero uma média bem ruim. Eu entendo que, principalmente se a gente trabalhar com sistemas confinados, com uma média dessa aqui ano, com certeza vai ser um pouco mais difícil de fechar as contas. E agora nós estamos num cenário, né, pessoal, de leite a R$2 aí, tá todo mundo animado. E isso é ótimo, pecuária leiteira, leite de preço alto, só que é momento também da gente fazer conta, né? Não é porque a gente está recebendo mais pelo litro de leite, porque o preço do leite está bom, que nós vamos ficar gastando desenfreadamente, né? Acho que quanto melhor tecnicamente e eficiente a fazenda for, mais ela está ganhando dinheiro, inclusive quando o preço do leite está alto. Mas uma grande diferença que tem para essas fazendas é que quando esse leite cai, ela consegue manter um padrão de lucratividade e de eficiência ainda muito bom, certo? Bom, um outro número interessante da gente ver aqui, só para vocês verem a diferença entre as fazendas, é que nessa 159 é o número de gado jovem dividido pelo rebanho total. Em média, 50% era gado jovem nas fazendas, 51%. Mas tinha fazenda que tem 72% de gado jovem. E isso é um número altíssimo, né, pessoal? Assim, nós temos 72% de animais improdutivos só jovens, sem contar ainda os outros animais adultos que estão improdutivos, como vaca seca, etc. Então, esses números, que tem uma relação grande com reprodução, principalmente, né? Às vezes a gente deixa a reprodução para depois. Não precisa trabalhar agora, tá tranquilo. São números que realmente podem fazer uma diferença muito grande depois quando a gente fala de lucratividade nas fazendas. Bom, passando agora para uma parte mais financeira aqui, mais de ganho de dinheiro, aqui nós vamos discutir um pouco sobre isso, mesclando os dois artigos. Pessoal, se forem tendo dúvidas aí, pode mandando pra gente aí, viu? Ou se não entender algo do artigo, fica à vontade. Bom, como que foi a lucratividade dessas fazendas em geral, certo? 39 indicadores foram avaliados, certo? Então a pergunta era, quais são os indicadores mais relacionados com lucratividade das fazendas? 39 indicadores foram avaliados. E 11 tiveram estatisticamente relação direta com lucratividade, certo? Nós vamos entrar depois de um por um deles aqui. Um número muito interessante da gente ver aqui também nesse trabalho é que das 159 fazendas que a gente avaliou, 119 tinham renda positiva, certo? Ou seja, estavam ganhando dinheiro, e 40 tinham renda negativa.
Como que a gente pode olhar isso aqui? Nós podemos olhar de 3 maneiras diferentes, na verdade, né? A primeira é o copo meio vazio, né? Pô, tem bastante gente perdendo dinheiro. Cerca de 30% das fazendas, 25% das fazendas não estavam ganhando dinheiro nesse momento. Mas o outro jeito é o copo meio cheio, né? Temos 70% das fazendas com renda positiva, ou seja, mesmo com aqueles indicadores que a gente viu lá atrás, que em média estão longe de serem os ideais, tinham 119 fazendas ganhando dinheiro com leite, com renda positiva. Então isso aí já chama atenção pra gente que talvez o leite não seja tão ruim quanto muita gente pinta por aí, né? Tem muita oportunidade também de ganhar dinheiro nessa indústria e a gente vê muitas discrepâncias nos resultados. E mesmo com aqueles resultados bem medianos que eu mostrei para vocês antes e com aquela diferença entre as fazendas, 75% das fazendas, mais ou menos, deixa eu ver se é isso, 119 dividido por 159. Beleza, isso mesmo. 75% das fazendas estavam ganhando dinheiro. Ou seja, a produtividade de leite ainda aceita alguns desafios. Cada dia vai aceitar menos, porque nós estamos entrando num mundo mais competitivo. Mas a gente precisa sempre evoluir tecnicamente e vamos dizer assim, em termos de manejo, para que as fazendas sejam mais lucrativas. Mas, enfim, tem muita oportunidade de ganho ainda de indicadores técnicos e zootécnicos nas fazendas. Bom, então a gente viu aqui que 119 fazendas com renda positiva e 40 fazendas com renda negativa. O que é isso? 40 fazendas que perderam dinheiro e 119 que ganharam dinheiro, basicamente isso. Se a gente entrar nos indicadores, nesses 11 indicadores, nós tivemos aqui vários deles, eu vou entrar um por um aqui para discutir com vocês. O primeiro indicador que teve relação com lucratividade na fazenda foi custo total médio do litro de leite, certo? Então, as fazendas que tinham renda líquida negativa tinham um custo médio de 1,20 e as renda líquida positiva de 83. Obviamente, esses números já não são mais reais, né? Atuais, porque os preços mudaram e tudo mais tem mudado. Mas se a gente fizer uma conta aqui, só para vocês terem uma ideia, se a gente dividir 0,83, que era o custo das fazendas que ganharam dinheiro, dividido por 1,19, que é o custo das fazendas que perderam dinheiro, a gente tem que o custo das fazendas que estavam ganhando, que tinham renda positiva, era 70% do custo das fazendas perdendo. Uma diferença muito alta, certo? Muito alta mesmo. E quando a gente vai para o segundo indicador, que foi importante aqui, que foram indicadores relacionados com a lucratividade da fazenda, é o custo de mão de obra contratada por litro de leite. As fazendas que perderam tinham 15 centavos por mão de obra, e as fazendas que ganharam dinheiro tinham 8 centavos por litro de leite, de custo com mão de obra. Ou seja, metade, esse aqui é exatamente metade, né? Então, uma diferença muito grande. O que faz com que... Por que hoje a gente tem visto cada vez mais as pessoas aumentarem os projetos, aumentarem o número de animais, aumentarem a produção de leite? Diluir a mão de obra, né? Então, na sua fazenda, como que você pode diluir mão de obra? A gente tem duas opções. Eu posso ter média de 20 litros e ter, sei lá, 3 funcionários. Se eu comprar mais 20 vacas, talvez eu tenha 20 vacas de lactação e 3 funcionários, só para fazer uma conta. Se eu comprar mais 20 vacas, provavelmente eu não tenho que contratar mais 3 funcionários. Talvez eu tenha que contratar mais 2, certo? E aí a gente vai ter um custo de mão de obra contratada por litro de leite mais baixo. Mas a outra maneira que ajuda muito a gente a diluir o custo de mão de obra é aumentar a produção média dos animais. Porque se eu tenho 20 litros de média na minha fazenda e tenho 3 funcionários, e eu passar para 30 litros de média e continuar com os mesmos 3 funcionários, não vai aumentar muito o trabalho, né? Eu consigo ter um custo por mão de obra, por litro de leite, muito menor. Então, normalmente, aumentar a produtividade média dos animais ajuda muito nisso, certo? A gente diluir a mão de obra. Esse é um ponto muito importante para a gente ficar atento. Esse é um dos pontos que a gente trabalha a maior média na fazenda, né? Que a gente tenta trabalhar com a maior média nas fazendas. A gente dilui todos os outros custos, inclusive mão de obra. Um outro número interessante que a gente tem, que foi o terceiro aqui no ranking, é o custo de concentrados dividido pelo custo total.
Ou seja, quantos por cento concentrado significou no custo total da fazenda. As fazendas que tiveram renda negativa tiveram 25% da renda total delas para comprar concentrados. E as fazendas que tiveram renda positiva tiveram 32% da renda delas total para comprar concentrado. Ou seja, as fazendas que ganharam dinheiro gastaram mais dinheiro, certo? Então, assim, isso é meio, a gente fica pensando, nossa, eu tenho que diminuir a quantidade de ração que minhas vacas estão comendo, tem que diminuir o custo e tal. Algumas vezes não é assim que a gente ganha dinheiro, né? Nesse caso dessas fazendas que a gente viu aqui, quem ganhou dinheiro, quem teve renda líquida positiva, foi quem gastou mais com concentrado. Por quê? Porque quando a gente gasta mais com concentrado, a gente tem maior produtividade em geral e consegue diluir os outros custos. Além disso, normalmente fazendas que gastam mais concentrado são fazendas mais tecnificadas, que têm outros índices também um pouco mais adequados, vamos dizer assim. Então, não tenham preconceito em gastar com concentrado ou com forragem e tal. Tenham preconceito em perder dinheiro. E esse é o grande problema que a gente não deve ter nas nossas fazendas. Então, em média, as fazendas que ganharam dinheiro gastaram mais com concentrado do que as fazendas que perderam. Bom, o quarto ponto aqui, quarto indicador que foi importante também para avaliar a lucratividade das fazendas foi o custo de mão de obra dividido pelo custo total. Ele é um indicador muito semelhante com o custo de mão de obra contratada por litro de leite. Não é que é semelhante, ele vai ter uma relação muito boa entre um com o outro. E nessas fazendas, as fazendas que perderam gastaram cerca de 13% de todo o custo da fazenda com mão de obra, e as fazendas que estavam ganhando dinheiro gastaram cerca de 9% com mão de obra, certo? E o próximo número, leite por mão de obra contratada. Então aqui de 11 indicadores, nós estamos vendo que já tem 3 que estão relacionados com diluição da mão de obra, certo? E a maneira de diluir mão de obra é aumentando a produtividade da fazenda e dos animais. Se for dos dois juntos, melhor ainda. Então, leite por mão de obra contratada, as fazendas que perderam dinheiro tiveram 79 mil litros por ano, por funcionário ano, que isso aqui vai dar uma média de 217 litros por dia por funcionário. E as fazendas que estavam ganhando dinheiro tiravam em média 305 litros de leite por funcionário, que também não é alto, a gente consegue esses valores aí relativamente fácil nas fazendas hoje. O outro indicador, o próximo indicador foi leite dividido por vaca adulta. E a gente tem dois aqui que podem parecer semelhantes, mas eu vou explicar a diferença para vocês. O número 6 e o número 7 é leite dividido por vaca adulta, e o número 6 é leite por vaca adulta e o número 7 leite dividido por vaca em lactação. Qual que é a diferença de vaca adulta para vaca em lactação? Ou de vaca adulta para vaca seca? No vaca adulta entram todos os animais que já teriam idade para serem produtivas. Por exemplo, novilhas atrasadas, uma novilha que está lá com 50 meses e não pariu ainda. A gente determina uma idade para o primeiro parto, e os animais que não pariram ainda acima da idade prevista para o primeiro parto, eles entram na conta como vaca adulta, certo? E vaca em lactação, obviamente, são só os animais que estão dando leite. Então, leite dividido por vaca adulta e leite dividido por vaca em lactação são dois números que tiveram impacto positivo, tiveram impacto, na verdade, na lucratividade das fazendas. As fazendas que produziam mais ganhavam mais dinheiro, as que produziam menos ganhavam menos. Só para vocês terem uma ideia, as fazendas que tinham renda negativa, renda negativa é mais ou menos um jeito bonito de falar que tomavam um prejuízo, elas produziam em média 3.860 litros por vaca ano, certo? Uma média de 10,7 litros. E as fazendas com renda positiva produziam em média 13 litros de leite. Ainda assim, muito pouco, né? Uma produção média muito pequena, muito baixa mesmo. Acho que 13 litros de leite é um negócio que qualquer fazenda com uma mínima estrutura consegue trabalhar com mais do que isso aí o ano inteiro, sem sombra de dúvidas. Mostra pra gente o tanto de oportunidade que nós temos ainda de ter uma lucratividade, uma rentabilidade maior nas fazendas. O outro indicador importante, que foi importante aqui também, número 8, foi vacas secas dividido por vacas adultas, certo? É muito interessante isso aqui. O que é isso, né? Número de vacas, a gente já falou sobre ele lá atrás. Número de vacas secas
dividido por todos os animais adultos da fazenda, incluindo novilhas que já deveriam ter paridos, incluindo vaca lactação, incluindo tudo mais. Então, em média, as fazendas que tinham renda líquida negativa tinham 30% de vacas secas em relação a vacas adultas e as fazendas com renda positiva 25%. Fábio: Lucas, quando se fala em funcionários, somente os envolvidos na produção de leite ou todos os funcionários da fazenda? Ô Fábio, tem que ver se a fazenda tem outra atividade. Fazendas que são exclusivas da produção de leite, todos os funcionários entram na conta. Assim, quem vai plantar, quem vai colher, se você tem funcionários que estão na fazenda que fazem isso também, eles entram na conta também. Mas assim, você tem gado de corte, e esse funcionário seu vai mexer com gado de corte também e cobre folga no leite. Aí você tem que fazer uma conta, o tempo dele proporcional que ele dedica ao leite, certo? Então, essa conta que tem que ser feita em todas as fazendas. Porque muita fazenda de leite tem outra coisa junto, né? Às vezes tem café, tem leite, tem agricultura, tem gado de corte. Então sempre a gente pega o funcionário e pega o tempo que ele dedica para o leite. Os que dedicam 100% do tempo, obviamente vão estar na conta completamente. E outros dedicam 10, 20, 30, 50% do tempo. E a gente coloca isso na conta aí. O que é muito comum que eu vejo nas fazendas, eles falam assim: o leite é ruim demais, não me dá dinheiro não, o que me dá dinheiro aqui é o gado de corte. Só que o que acontece nessas fazendas normalmente? Todos os funcionários, quem paga é o leite, todos os insumos gastos de alimentação, quem paga é o leite, os remédios, quem paga é o leite, e o corte fica só com a parte do lucro, né? E aí eu acho que por isso que fica bem injusto. Então tem que botar sempre a porcentagem do tempo que esses funcionários se dedicam à atividade leiteira. Deu para entender aí, Fábio? Ficou claro? Se tiver mais alguma dúvida aí, me avisa, por favor. Um outro número importante também. Perdão, pessoal. Esse foi o número 8, né? O número 9 foi o número de vacas em lactação dividido pelo rebanho total, que nas fazendas com renda negativa foram 32%, nas fazendas com renda negativa, com renda positiva foi 37%. Ou seja, mesmo nas fazendas positivas, a gente tinha 37% das vacas só pagando conta, certo? E tínhamos 63% dos animais, isso nas fazendas que estavam ganhando dinheiro, hein? 63% dos animais improdutivos. Como que sustenta um negócio desse aí? É isso que a gente precisa melhorar, um número que a gente pode correr muito atrás. Esse número, para a gente ter em mente um bom alvo aí, seria pelo menos 50% dos animais em lactação e 50% do resto do rebanho. Então, se eu dividisse vacas e lactação pelo rebanho total, eu deveria ter mais ou menos 50%. Fábio perguntou até o pessoal da administração, né? Fábio, se o pessoal da administração trabalhar no leite, também tem que entrar na conta, sim. E aí você divide o tempo deles. Outra pessoa que tem que entrar na conta da mão de obra é o dono, dependendo do quanto ele é envolvido com o leite, né? Tem algumas fazendas que o dono faz tudo na fazenda, tira leite, faz parte de manejo cultural, faz, enfim, qualquer outras de tratos culturais, né, de lavoura e tal, faz várias outras coisas. Então ele também deveria entrar na conta com o salário aí também, que você vai predeterminar, certo? Então é importante ter todo mundo envolvido na fazenda. Número, pessoal, cada um faz de uma maneira, e é importante você fazer da maneira que você mais confia. Você tem uma metodologia e você coloca tudo na sua avaliação de uma maneira que você confia e que você e que faz sentido em termos de lucratividade para você, porque você depois que vai colher os frutos ou não. E o interessante desse trabalho é que a gente tinha 159 fazendas e todas assistidas pelo mesmo grupo de técnicos. Isso faz com que a metodologia seja igual, a forma de coletar os dados, de preencher, tudo seja igual. Tomar muito cuidado quando a gente compara um número de uma pessoa com outro, né? Esse da mão de obra é um número fantástico da gente comparar, né? Uma fazenda com outra. E a gente corre um monte de erros. Porque o cara pega lá, não, minha fazenda eu tenho 500 litros de leite por funcionário. Você tira quantos litros? 1000. Você tem só 2? Só 2. Mas ele não conta que tem um cara que tira folga, não conta que tem um cara que vai lá de 15 em 15 dias ou algumas vezes no ano para fazer cerca, não conta que a produtividade, a lavoura inteira não é feita por esses dois, certo? Então tem que fazer as contas da maneira correta. Por isso que é difícil, muitas vezes é difícil comparar números de uma fazenda com a outra se a metodologia de análise dos dados não for exatamente a mesma.
Por isso que é legal esse banco de dados aqui desses dois trabalhos que eu estou falando com vocês, porque aqui a metodologia de coleta é a mesma. E a gente consegue comparar, alhos com alhos, né? Não ficamos comparando alhos com bugalhos. Mas é importante que isso aí esteja envolvido. Bom, um outro número importante aqui, que foi o número 10, número de vacas em lactação dividido por vacas secas, as fazendas com renda negativa 2,6, as fazendas com renda positiva 3,35. Se a gente pegasse um valor aqui que a gente gostaria de ter, no máximo 20% de vacas secas em relação a vacas em lactação. Então a gente gostaria de ter no mínimo 4 vacas em lactação para uma vaca seca. Na verdade, até talvez um pouquinho mais que isso aí, se a gente conseguir ter uma boa reprodução e boa fertilidade. E o número 11 dessa lista é o preço do leite. As fazendas com renda negativa recebiam em média 82 centavos nessa época, certo? E as fazendas com renda positiva recebiam em média 86 centavos. 4 centavos de diferença ou 5% de diferença. Mas notem, pessoal, que a gente tem 11 fatores importantes aqui, listados. 10 deles são números que a gente chama da porteira para dentro. Ou seja, da porteira para dentro, a gente tem domínio, a gente pode fazer, o dono pode envolver, o técnico pode envolver, os funcionários podem ajudar a resolver. Da porteira para fora, a gente tem um pouco menos de domínio. Um pouco menos não, muito menos domínio. Existem estratégias que a gente pode fazer da porteira para fora para ajudar também a ter um preço de leite mais alto. Mas as estratégias da porteira para dentro são as mais fáceis de serem feitas. Na verdade, as que estão na nossa mão, né? Não as mais fáceis, mas as que estão na nossa mão. O que eu vejo muito, eu sou filho de produtor de leite, eu convivo nessa atividade então há 33 anos, todos os dias, diariamente, e o que eu vejo é muita gente reclamando só de preço de leite e faz zero do trabalho da porteira para dentro, reclama só do da porteira para fora, que não está nas nossas mãos. Nós, como bons produtores de leite, temos que sempre reclamar do preço do leite, obviamente, temos que sempre chorar, querer aumento, etc., porque ele também é um fator impactante na lucratividade, mas tem 10 outros números, 10 outros dados aqui nessa tabela que a gente pode, vou até virar para vocês aqui verem mais uma vez os 11 indicadores de lucratividade aqui, ó. Vamos ver se consegue. Opa. Então nós temos 11 aqui indicadores, o 11º é o preço do leite, ele a gente consegue mexer um pouco menos e aí o resto a gente consegue mexer um pouco mais, que são os outros 11 números. Os outros 10 números, na verdade, né? Bom, eu acho que isso aqui ilustra muito bem pra gente que nós temos oportunidades de melhora muito grandes da porteira para dentro. É um trabalho que não é 100% recente, mas que ainda reflete muita coisa aí no nosso dia a dia. Fábio, é interessante sabermos todos esses para ter como norte para saber se o negócio do leite está indo bem. Esses números somente os alunos da LG Consultoria vão ter acesso. Ô Fábio, esses números aqui do trabalho estão disponíveis para vocês lá no nosso link da bio, lá é só baixar o artigo. Essa semana nós vamos botar esse outro também que eu estou falando para vocês aqui, vai ter 2 lá para vocês. Mas os números de cada fazenda, cada um tem que levantar o seu, né? E conseguir fazer o dever de casa. Então a gente tem 11 indicadores importantes aqui e todos esses 11 a gente consegue 10 a gente consegue trabalhar muito e um consegue trabalhar um pouco menos, que é o preço do leite. Mas a gente tem que continuar brigando por preço de leite. Aqui falando um pouco de preço de leite, eu acho que nem vem ao caso aqui, mas eu acho que isso aí vale a pena a gente pensar e trabalhar muito com os nossos clientes e para quem é produtor de leite. Uma coisa que eu busco muito, e quando meu pai produziu leite a vida inteira, depois ele faleceu e a gente parou com a atividade durante um tempo, eu voltei tem 1 ano e pouco. Depois que eu voltei, o que eu queria buscar, a primeira coisa que eu busquei num comprador do meu leite era um comprador que eu não precisasse brigar mensalmente pelo preço, que a gente tivesse um indicador que fosse balizador e que a gente não precisasse ter aquela briga mensal que eu vi a vida inteira com meu pai, que eu vi a vida inteira com os produtores que eu atendi. E eu consegui isso. Eu trabalho hoje com um contrato, então a empresa que me compra meu leite, a gente tem um contrato que a gente recebe por CPEA mais qualidade. O preço médio recebido talvez seja semelhante a outras fazendas ao longo do ano,
Mas é muito importante ter esse preço aí, porque a gente tem uma previsibilidade de quanto a gente vai receber nos próximos 3 meses sempre. Então eu sei meu preço do meu leite nos próximos 3 meses, já com valores praticamente exatos, o que muda um pouco a qualidade, mas que acaba que não varia tanto, já tem um padrão aqui na minha fazenda. Não sou só eu que tenho esse contrato, tem um monte de gente que tem possibilidade de ter contrato, né? E, enfim, tente buscar isso aí com seus clientes, ou se você for produtor, eu acho que é um número importante. Vinícius Cortes, com relação ao custo alimentar nas fazendas que você dá assistência, o que está acontecendo? Vinícius, estão muito altos, né? O custo alimentar mais alto da história, eu acho que eu formulei dietas, né? A gente está com soja cara, milho caro, polpa cara, caroço caro. E só que agora, com esse preço de leite alto, né, que tem gente recebendo 2,10, 2,20, etc., a gente consegue ter um lucro sobre o custo alimentar, que é o número que eu mais olho, muito interessante. Então eu não fico muito obviamente eu vou prestar atenção nesse número, mas não é o número mais importante para mim, que é o custo alimentar. O número mais importante para mim é o lucro sobre o custo alimentar. E como que a gente calcula isso? Eu pego quantos litros de leite minha vaca está produzindo, multiplico pelo preço de leite recebido, certo? Desse valor final eu tiro o custo alimentar, e aí eu tenho um número que chama lucro sobre o custo alimentar, ou receita menos custo de alimentação, RMCA, tem várias siglas aí, LSA, RMCA. Esse número agora está muito interessante, né? A gente está recebendo bastante por fazenda, né? Vou abrir uma dieta minha aqui só para você ter uma ideia do custo de um lote aqui de produção. Deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui rapidinho sem a gente perder muito tempo. Então tem uma fazenda aqui que está com 50 litros de média. Ó, tem um lote 1 aqui de uma fazenda com 50 litros de média e está recebendo 2,10. Então essa fazenda tem 50 vezes 2,10. Certo? 105 de receita, certo? Nesse lote, obviamente, né? Essa fazenda que eu estou falando em questão para vocês tem 39,1 de média hoje, certo? Média em todos os animais. Vezes 2,10, essa fazenda tem uma receita média por animal de R$ 82,00. O custo alimentar dessas fazendas não chega em 30, certo? De jeito nenhum. Então a gente tem um lucro sobre o custo alimentar muito interessante com esse preço de leite aqui e quando a gente tem média alta, certo? Então faz muito sentido trabalhar com média mais alta, principalmente agora. Agora não. Nas horas mais difíceis é mais importante ainda, mas agora está fazendo uma diferença muito grande. E quem tem boas produtividades, uma boa organização na fazenda, está ganhando dinheiro. Que o preço do leite desse valor, mesmo tendo o custo alimentar mais alto, está fazendo muito sentido. A Lília, né? Benfica, repete por favor essa última conta. Não, a conta é... Deixa eu ver se eu consigo digitar aqui, para ficar mais legal. Lucro sobre o custo alimentar, né? Que é LSCA. Que ou pode ser chamado de RMCA, que é receita menos custo alimentar, que é o produção de leite vezes preço do leite dividido pelo menos custo alimentar. Esse é um dos números mais importantes que a gente tem em qualquer fazenda. E a gente tem que ver sempre. Na planilha que eu uso para passar as informações para o pessoal da fazenda, eu sempre vejo esse número. Qual que é o lucro sobre o custo alimentar nas fazendas? Porque não tem como a gente ter um bom resultado, não tem como a gente entender bem a fazenda se a gente não souber esse número. E por que esse número é importante da gente ver? Ah, Lucas, mas você está falando só de custo de alimentação e os demais custos? O custo de alimentação significa mais ou menos 50% dos custos totais. Então a gente consegue ter uma ideia muito boa da lucratividade da fazenda e do trabalho que você está fazendo como técnico, mostrando para a fazenda esse número de lucro sobre o custo alimentar. Certo? Então, com essas dietas que eu estou fazendo para você, a gente está conseguindo esse LCA aqui e com isso a lucratividade sua tem chance de ser muito maior.
você tem que brigar em outros custos, porque na dieta nós já estamos fazendo um dever de casa bem. Se o produtor continuar falando para você, mas eu estou perdendo dinheiro, tudo bem, então a gente tem que pensar em outras coisas, porque isso aqui, a dieta, a gente está fazendo um bom trabalho, porque o lucro sobre o custo alimentar está alto. Então, será que você não está perdendo dinheiro em outras coisas que não deveria perder? Gastos externos ou contas erradas, ou enfim, outras coisas que não deveria estar tão alto assim. Bom, esse é um número muito importante da gente avaliar. Bom, o que é um resumo, pessoal, partindo para o final aqui depois, se tiverem mais alguma pergunta? O que é um resumo desse trabalho, né? Só uma pergunta aqui da Ellen. O que seria um parâmetro de LCA bom? Ô Ellen, eu não posso falar um número fixo para você, mas quanto maior, melhor, obviamente, né? E assim, depende muito de fazenda para fazenda, porque tem fazendas que vão ter um lucro sobre o custo alimentar mais baixo, mas tem uma estrutura muito simples, poucos funcionários e o resto dos custos dele são baixos. Mas eu acho que um número interessante da gente trabalhar depende da época do ano de preço de leite, depende do custo de insumo e etc. Mas em geral a gente tende a querer trabalhar sempre acima de 30 aí de lucro sobre o custo alimentar. É um número que temos que sempre buscar, e eu acho que trabalhar menos que isso é complicado para a gente pagar o restante das contas. Hoje as fazendas de mais alta produção estão sempre trabalhando com muito mais do que isso, certo? Nesse valor de leite atual aqui. Então acho que esse é o número que eu colocaria talvez como primeira meta. Agora depende muito da média da fazenda que você tem. Se a fazenda tem 13 litros de média, 14 de média, você nunca vai conseguir chegar nesse lucro sobre o custo alimentar desse parâmetro que eu estou falando com vocês. Então o importante é entender como produtor o restante da conta também, e você ter o melhor lucro sobre o custo alimentar dentro do seu sistema. Então se você formulou lá para uma dieta pasto de baixa produção, tente trabalhar sempre com o melhor lucro sobre o custo alimentar para cada sistema. Eu acho que você já responde a pergunta do Lucas aqui também, né? O Jader perguntou aqui: o custo de alimentação seria somente com relação aos insumos alimentares ou entraria também em hora de trator e depreciação do vagão, por exemplo? Não, nesse número de LSA é só dieta e leite, certo? Não entra aqui trator, óleo diesel, depreciação, nada disso. Entra em outra conta. Esse número aqui é basicamente o que você gasta com a dieta e quanto você ganha com o leite, certo? E o mais importante, pessoal, é que a gente tem um lucro sobre o custo alimentar bom médio no rebanho, porque existem fazendas que tem um lote, por exemplo, que tem um LSA super alto. Nossa, tem um lote que tem R$60 de LSA, perfeito, nossa, aquilo é bom demais. Mas os outros lotes têm 2, 3, 4, certo? 2, 3, 4 é muito pouco, mas 15, 16, 18 isso pode acontecer em muitas fazendas. E a gente tem mais animal nesses lotes de lucro sobre o custo alimentar baixo, a gente não consegue ter um bom resultado na fazenda como um todo. É interessante ver o LSA médio da fazenda. Bom, é um número que eu gosto bastante de olhar. E para a gente ter um bom LSA médio, a gente tem que ter boa reprodução, boa fertilidade, para a gente ter aqueles números lá atrás que o trabalho mostrou para a gente são fantásticos, né? Nós temos que ter muita vaca produtiva e pouca vaca seca, senão a gente começa a perder dinheiro, porque estamos gastando muito alimento com esses animais não produtivos. Bom, um resumo do trabalho, pessoal, então, para a gente ir para os finalmente aqui. Se forem tendo mais perguntas, pode mandar que eu respondo aqui, se eu souber, obviamente. Resumo do trabalho: em média, os parâmetros das fazendas avaliadas são muito melhoráveis. Não vou nem falar que são ruins, mas são melhoráveis. Então tem muita coisa que a gente pode fazer para melhorar, certo? Mesmo com esses parâmetros muito melhoráveis, 75% das fazendas tinha renda positiva e apenas 25% com renda negativa. O preço de leite não foi o principal fator determinante de lucratividade. Tinham vários outros fatores, né? A lucratividade está associada ao uso mais eficiente da mão de obra, que foi determinado também pelo mais uso de concentrados, maior produtividade por vaca e reprodução melhor. O que é reprodução melhor? Rebanhos com maior proporção de animais em produção comparado a animais não produtivos, certo? Então, para a gente pensar em aumento da lucratividade, o que esse trabalho dá de resumo para a gente tente trabalhar com a média mais alta que você conseguir,
com mais animais produtivos, ficar muito atento a esse número, quantos por cento de animais são produtivos na minha fazenda, quantos por cento não são produtivos. Esse é um número, sim, fundamental, porque às vezes você faz um excelente trabalho nas vacas em lactação, em termos de lucro sobre o custo alimentar, por exemplo, mas reprodutivamente está ruim e etc. E você vai, seu lucro vai por água abaixo, gastando com recria e com vaca seca, com animais não produtivos. Fornecer concentrado a mais para a vaca não é feio, né? A gente vê gente que fala assim, minha vaca não come nada de concentrado, não. Isso não é feio, não, pelo contrário, é bonito, a gente quer aumentar a produtividade. Nesse trabalho aqui, fazendas que usavam mais concentrado tiveram uma rentabilidade melhor. Bom, então para resumir e para a gente finalizar, muita oportunidade de melhorar nos índices produtivos de todas as fazendas como um todo, e ainda assim muita gente ganhando dinheiro na atividade. Outro ponto importante, preço de leite é importante, mas não foi o primordial. Tem mais 10 pontos para a gente poder trabalhar ali e conseguir ter resultados positivos, certo? Vamos ficar atento a todos eles e trabalhar muito da porteira para dentro e sempre negociar bem e conversar bem da porteira para fora, que também é fundamental. Se o preço do leite for muito ruim, não adianta nada a gente fazer tudo bem lá dentro e nós vamos acabar saindo da atividade também. Igor, qual a meta de porcentagem de vacas em produção? Ô Igor, um bom número de animais em produção é a gente ter pelo menos 50% dos nossos animais dando leite e os outros 50% com animais não produtivos. Aqui entra todos os animais da fazenda, inclusive bezerra de casinha, vaca seca, etc. Então todos os animais entram nessa conta, certo? Então 50% é um bom número para a gente buscar aí. Quando a gente tem menos que isso, a gente tem mais animais recebendo do que pagando a conta. Então começa a ficar um pouco mais difícil. Quando você comentou sobre a produtividade da fazenda, qual seria a média de produtividade de uma fazenda? Liliana, a média de produtividade de uma fazenda varia demais, né? Tem fazendas que tem 10 litros de média, tem fazenda que tem 40, 45. Então isso aí depende mais de cada fazenda, muito mesmo. É difícil te dar um número, que não existe na verdade um número que seja a média de produtividade de uma fazenda. No meu ponto de vista, quanto mais melhor, dentro obviamente dos seus limites, né? Não adianta a gente querer trabalhar com vaca de 50 litros sem dar conforto nenhum para ela, no barro e etc. Então, dentro dos nossos limites, nós temos que buscar o máximo de produtividade dentro de cada sistema. Esse é um caminho muito importante a ser seguido. Trabalho com animais a pasto, beleza, não tem problema nenhum. Você nunca vai chegar numa média de produtividade 45, 50 litros ano, como fazendas confinadas vão ter. Mas dentro da minha realidade eu tenho que buscar o máximo de produtividade possível. Então, infelizmente, Lilian, não consigo falar para você um número exato, mas eu acho que eu não entendi sua pergunta direito. O que é 35%? É bom de quê? Que você puder dar uma esclarecida para mim? Talvez eu não tenha entendido direito a pergunta. 35% é bom de qual parâmetro? Mas enfim, depois você responde pra gente aí, Lili. Se eu não conseguir te responder agora, você manda pra gente depois inbox aí. Mas se puder responder agora, seria melhor aí pra turma participar aí dessa pergunta sua. Mas enfim, buscar mais produtividade sempre é importante pra gente dentro de cada sistema, certo? E a gente viu aqui que tem vários índices relacionados com reprodução também, e é um número que eu vejo que muitas fazendas deixam meio de lado. Não tá, reprodução de semana que vem faz, semana não vou chamar o veterinário, não, deixa para outro, não sei o que lá e tal. Esse número é um número esse trabalho de reprodução é um trabalho que deve ser feito rotineiramente, porque essa parte aqui de todos que eu falei, que a gente falou demais aqui, de número de animais produtivos em relação ao número de animais não produtivos, tem uma relação muito grande com a reprodução das fazendas também. Tá bom, pessoal? Eu não entendi de novo sua pergunta, desculpa. Média de produtividade 35% em relação ao quê? Não sei se eu não consegui entender. Depois você pode mandar um inbox pra gente aí que eu respondo. Tá bom? Se você explicar melhor. Bom, pessoal, agradeço pra vocês aí, agradeço a todos vocês que ficaram até agora com a gente. Descansem aí agora, boa noite a todos. Se tiver alguma dúvida que não tiver esclarecido, pode mandar mensagem pra gente, que assim que a gente conseguir nós vamos responder, tá bom? Um abraço, boa noite a todos.